sequência do livro da carta de Tiago. Hoje nós estamos no capítulo de número 4. Capítulo 4 de Tiago. Eu quero ler apenas um versículo, e eu vou ler o versículo de número 10. Versículo de número 10. Aí você permanece com a Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar dentro desses 17 versículos do capítulo de número 4 de Tiago. Está escrito assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Versículo 10, mais uma vez, para ficar gravado, guardado na mente, olhando para a Bíblia. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amados, hoje, como disse no começo, estaremos trazendo a palavra aqui na continuação, na carta de Tiago, capítulo de número 4. Eu quero já começar, louvado seja Deus, a falar sobre os 3 primeiros versículos. Os 3 primeiros versículos, louvado seja o nome santo do Senhor, que falam sobre as guerras e as pelejas que há entre vós. Lembre-se que aqui Tiago é um dos líderes da igreja de Jerusalém, e esta carta ele direciona exatamente para esta igreja, denunciando os problemas que está acontecendo dentro desta igreja. E ele percebeu que havia entre eles guerras e também pelejas entre os próprios irmãos. Nós vimos isso alguns versículos anteriores do capítulo de número 2. Louvado seja Deus, que havia muito entre eles acepção de irmãos. Aqueles que tinham riquezas eram bem tratados, e aqueles que eram considerados pobres eram desprezados, eram colocados nos piores lugares. Todavia os ricos eram colocados nos melhores lugares. Então havia diferença no trato de um para com os outros, e é exatamente esse tipo de problema que a igreja enfrenta, e é a causa exatamente destas guerras internas, dessas pelejas internas entre os irmãos. Amados, é algo para nós pensar nesta noite, né? Guerra entre irmãos, peleja entre os que se dizem cristãos. Logo quando ouvimos isso, logo temos a consciência que isso não é para existir no nosso meio. Guerras, discórdias, discussões, divisão, de maneira alguma. Mas logo vem uma pergunta. Quando eu leio estes versículos, me vem uma pergunta: o que gera? O que está gerando estas guerras? O que está gerando essas pelejas entre os irmãos? Olhem para o versículo. Vamos ler juntos o versículo de número 1, versículo 2 e o versículo 3. Ele diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, ele já começa a responder: porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites ou interesses, e das vossos membros que guerreia, que nós, vossos membros, guerreia. Versículo 2: cobiçais
e nada tendes, matais, e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, vocês lutam e guerreiam, criam guerras, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, ou para o gastardes em vossos deleites. Isso é interessante. Por que dessas guerras? Por que dessas pelejas? 5 pontos aqui que nós vamos observar os motivos pelo qual essas guerras acontecem entre os irmãos, a qual Tiago logo faz um diagnóstico e percebe. As guerras acontecem por causa dos seus deleites, das suas próprias vontades. Pessoas que querem apenas ser beneficiados, só pensam em si mesmos. Esse é o primeiro ponto. Seus deleites, cobiça, é o que gera contento, cobiçar, desejar, inclusive aquilo que não é seu. É o que provoca guerras e dissensões. Pastor, isso existe das igrejas? Existe, irmãos. Isso existe muito dentro das igrejas. Eu vou lhe dizer uns aqui. Quantos cargos ou quantas oportunidades são cobiçadas por outros? Um exemplo: alguém sobe no púlpito ou no altar e outros ficam. Rapaz, era eu que se fosse eu pregando, se fosse eu louvando, aí o céu ia se abrir, o fogo ia descer e o milagre ia acontecer. Por que o irmão tem essa e eu não tenho? Aí começa as cobiças com aquilo que não é seu. E isso gera guerra exatamente entre os irmãos. Eu estou dando aqui um exemplo de vários aqui que pode acontecer. A cobiça, a mulher do próximo, como diz o mandamento, aquilo que o outro tem, isso se chama cobiça, e é um dos motivos, segundo motivo, das guerras entre os irmãos. E mesmo cobiçando, ele diz: vocês cobiçam tudo isso, mas não é de vocês, então nada vocês têm. Matais, olha aqui, a palavra matai é uma palavra que ele não usa aqui de maneira nenhuma uma palavra assim mais leve para falar. Ele fala exatamente matais. Esse matais aqui, que ele é referente à língua, a qual nós vimos alguns capítulos atrás, que está no poder da língua a vida e a morte. E aqueles que amam usar colherão do fruto da sua língua. Pessoas, irmãos, que conseguem matar os outros com palavras. Pessoas que usam a língua, a boca, para caluniar, para difamar. Eu estou fazendo essa especificação porque pregar a verdade não é matar, viu? Pregar a verdade não é matar. Pessoas que morrem espiritualmente. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo que eu ouvi do professor da matéria sobre organização da igreja eclesiástica, a organização eclesiástica. O professor tinha colocado um casal para liderar os jovens da igreja. E os jovens estava assim, irmão, uma bênção, sabe? Eram vários jovens. Era para quase um pouco mais de 40 jovens dentro da igreja, liderado por este casal. E chegou o período do pastor juntamente com a sua esposa, com a sua família,
tirar um período de férias de 10 dias. E foi exatamente o período do carnaval. Então ele preparou a segunda pessoa, preparou a igreja, que ele estaria ausente com a família por 10 dias de férias, né? E ele foi. Queridos, quando eles partem de viagem, quando eles, na madrugada, eles olham para o celular, tem lá a mensagem dos líderes da igreja: pastor, volta, porque o negócio aqui acabou desandando. E de repente o irmão, ali o segundo pastor, pega umas imagens e envia para o pastor. E o pastor, quando olha as imagens, os irmãos estavam no carnaval, os líderes no carnaval, pulando carnaval, com um copo de cerveja, no carnaval, pulando, curtindo e postando nos seus status, postando no Instagram. O pastor, quando viu aquilo, acabou as férias, no outro dia já teve que voltar, chamou eles, né? Depois de 4 dias, né? Eles voltaram, foram lá para a igreja, louvado seja Deus, depois de 4 dias, e para conversar, o pastor conversar: o que foi que vocês fizeram? Que é isso? Que mau testemunho foi esse que vocês fizeram? E disse: olha, pela posição que vocês têm na juventude, o exemplo que vocês são, e o exemplo que vocês também deram, o mau exemplo que vocês deram, vocês estão disciplinados 1 ano. O pastor deu uma disciplina para aquele casal de 1 ano, na igreja, participando dos cultos e tudo, e ele conversando, e ele falando para nós lá essa situação. E quando concluiu 1 ano, o casal veio com a carteirinha de membro da igreja e disse: pastor, está aqui a nossa carteirinha, a partir de hoje nós vamos embora. Aí ele perguntou: mas por quê? Porque o Senhor marcou a gente. A disciplina do pastor marcou isso. A punição que eles receberam pelo que eles fizeram matou eles. Vocês conseguem entender e compreender como as pessoas têm facilidade de colocar a culpa dos seus erros nos outros? Vocês conseguem entender que as pessoas conseguem colocar culpa na sua queda nos outros? Nunca olhar para dentro de si e dizer: eu errei, eu pequei, eu fui merecedor daquilo que eu fiz. Muitos não. As pessoas têm esse tipo de facilidade. E olhando para isso, logo eu percebo, amado, que esse tipo de coisa, aonde as pessoas não reconhecem, mas apenas apontam e não reconhecem as suas falhas, tem provocado guerras e distensões na igreja. Então, o pastor não matou eles mesmos se feriram, eles mesmos foram para o mundo. O pastor estava ali para tratá-los. Eu glorifico a Deus que no final do testemunho dele, ele disse que hoje eles permanecem na igreja. Eles permanecem na igreja, foram ativados novamente na obra do Senhor. Aleluia. E hoje eles olham para o pastor e agradecem, louvado seja Deus, por aquela punição que eles mereceram. As pessoas estão matando usando a sua língua, caluniando, julgando o outro, falando mal, usando a língua. Matais. Esse é o terceiro ponto, matais. 4, e sois invejosos. Esse é o 4. E nada podeis alcançar. E o 5, combateis e guerreiros. E nada tendes. Esse é o 5. Vocês combatem e guerreiam. Vocês pelejam entre si. A discórdia, confusão entre si. E nada
vocês têm. Por que não? Pede. Então, olha aqui. Vocês invejam uns aos outros. Tiago está falando isso. Vocês invejam uns aos outros e guerreiam uns contra os outros por conta da inveja. E nada vocês têm. E ele diz o porquê. Porque vocês não pedem. Porque parece mais fácil, irmão, tentar tirar de alguém do que colocar o joelho no chão e pedir a Deus que Deus nos dá. Você entende isso? A inveja no meio de vocês, eu estou olhando aqui para a Bíblia, o que Tiago estava falando para a igreja de Jerusalém. A inveja no meio de vocês tem feito que vocês venham guerrear, lutar, pelejar uns contra os outros. E se vocês querem alguma coisa, orem e pedem, porque vocês só não têm, porque vocês não pedem. Oh, aleluia. Querido, a inveja não vai te dar nada, irmão. As contendas e as lutas por causa da inveja, você não vai chegar em lugar nenhum, irmão. Mas quando você coloca o joelho no chão e entende o que é do irmão e o que é teu, quando você coloca o joelho no chão, aí a bênção vem dele, irmão, do nosso Pai das luzes. Então, esses 5 pontos são o motivo, irmão, das guerras e das pelejas que está acontecendo entre os irmãos. Aí tem aquela questão. E quem pede, versículo 3, e quem pede não recebe, porque diz mal, porque pedis mal. E ele dá o motivo porque quem está pedindo mal, ele está dizendo, para o gastardes em vossos próprios deleites, em vossos próprios prazeres. Amados, não é só pedir. A Bíblia está dizendo, olha, vocês pedem e não recebem, porque vocês só querem gastar nos seus deleites. A oração, irmão, que Deus não ouve, a oração que Deus não se agrada, é a oração que nós oramos pensando apenas em nós mesmos. Pedimos muito e não recebemos, porque grande parte da nossa oração é para benefício nosso apenas. Orar pela irmã que está passando pela luta, uma dificuldade. Orar pelo irmão que está fraco, quase para cair. Colocar o joelho no chão e pedir para Deus restaurar uma família que está quase se separando. Orar e clamar a Deus e pedir pelos seus vizinhos, pelos seus patrões. Então, querido, o problema não está em orar, o problema está em como orar. Como é que está o seu coração? Pastor, passa 1 hora de joelho no chão orando, mas quando Deus olha, Ele não vai olhar lá para a bolacha do teu joelho, não. Ele olha para o teu coração. Como é que está o teu coração? Como é que está o meu coração? A minha oração é para beneficiar apenas a mim? É para alcançar os meus deleites próprios? Ou é também para que Deus venha agir em prol dos meus irmãos? E Tiago chama a atenção nisso, para que não haja entre nós, irmãos, discórdias, pelejas, brigas, dissensões, confusão. Aonde há confusão, diz a Bíblia, que Ele não habita. Irmão, aonde tem confusão, Deus não habita. Versículo de número 4 até o versículo 6, ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Versículo de número 14. Queridos, olha só isso aqui. Quando nós falamos de inimigos, colocamos os inimigos no campo físico humano, semelhantes, igual a nós.
Sabe aquela história, rapaz, do valente, né? Rapaz, não tenho medo de outro homem, não. Já viu essa história? Rapaz, não tenho medo de ninguém, não. Tenho medo de outro homem, não. Se for para brigar, uma briga. Se for para bolar no chão, uma bola. Não tenho medo de outra coisa nenhuma. Mas a questão aqui não é essa, né? O inimigo aqui não é humano. O inimigo aqui não é homens nesta terra. O inimigo aqui é o próprio Deus. Olha só o versículo de número 4. Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigos de Deus. Então, todos aqueles que amam o mundo, irmão, se fazem inimigos de Deus. Eu vou lhe explicar. Quando fala do mundo aqui, não está falando do mundo pessoas, mas está falando do mundo sistema, o sistema mundano, o sistema que rege, sabe, os padrões da sociedade, que são contrárias à Bíblia, são contrárias à palavra de Deus, são contrários, aleluia, a Cristo. O sistema do mundo diz assim: casou, não deu certo, separa e casa de novo. O sistema do mundo diz assim: foi traída, trai também. O sistema do mundo, amados, é caído, e nós como igreja não podemos andar nesses padrões, não, irmãos. Quem ama o mundo é inimigo de Deus, e o amor de Deus não está nele, e por isso se tornam inimigos de Deus. Aí ele continua no versículo 5: ou cuidais vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Aleluia, glória a Deus. Você acha que foi em vão que Cristo enviou o seu Espírito, irmão, para nos trazer para Ele, para nos aproximar dEle? Você acha que Ele não está fazendo isso pelo zelo que Ele tem, pelo ciúme que Ele tem de nós, não querendo que nós se perca, não querendo que nós se afastemos dEle, mas que nós venhamos se aproximar a cada dia dEle, irmãos? Por isso, irmão, só se achega a Ele verdadeiramente aqueles que são humildes, que têm humildade, irmão, para reconhecer, querido, toda característica de um crente orgulhoso é o não reconhecimento do seu pecado. Versículo 7, olha só isso, de Tiago, versículo 7 diz em diante: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não, eu vou repetir aqui, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele diz: sujeitai-vos, chegai-vos, se entregue a sua vontade, o seu querer toda a Deus, e se sujeita à vontade de Deus. Pastor, e o diabo? Aí não, o diabo você tem que resistir. Resistir ao diabo, e ele vai fazer o quê? Fugir. Sabe qual é o problema, irmão, de muito crente viciado dentro da igreja? Viciados ainda no cigarro, viciados na pornografia,
viciados nos jogos da internet. Sabe por que ainda existe isso no nosso meio? É porque as pessoas não resistem ao diabo. Nós vimos que a tentação que é gerada dentro de cada um de nós, e por ela ser gerada dentro de nós, somos atraídos por aquilo que nós desejamos. Aí a Bíblia vai dizer, queridos, a Bíblia diz que nós precisamos, para vencer, para que o inimigo venha fugir, nós precisamos resistir, suportar, aguentar, queridos, até o inimigo desistir. Eu vou dar um conselho aqui para as pessoas, para os irmãos, que em particular eu também aconselho dessa forma. Sabe por que o adversário continua te derrubando sempre na mesma coisa? Sabe por que o adversário continua te derrubando sempre na mesma coisa? É porque você ainda não fortaleceu essa área da tua vida. É por isso que ele vem e derruba sempre. É porque ele vem e sempre dá rasteira, porque você não procurou, ou ainda não está procurando, fortalecer as áreas frágeis e fracas da sua vida. Versículo 8 e 9, olha que coisa tremenda. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Repita comigo: Ele se chegará a vós. Amém? Guarda essa palavra aí, ó. E Ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Oh, aleluia, glória a Deus. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e convertam-se. E o vosso riso se converta em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Ele está falando aqui humilhação. Se humilhar, reconhecer que é pecador e que precisa do Pai das luzes. Aleluia, glória a Deus. Agora não é da boca para fora, não. Ele trouxe aqui 2 pontos no versículo de número 8. O primeiro ponto: limpai as mãos pecadores. Uma ação de mudança externa. E o segundo ponto, ele disse: purificai os vossos corações. Uma ação de mudança interior. Oh, aleluia, 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 aleluia. É por isso, irmão, que a palavra é viva. É por isso que a palavra é viva. A gente vai ministrando e a gente percebe aonde Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, quer falar, irmão, mais forte conosco. Limpai as mãos pecadores, mudança externa, do lado de fora, mas os vossos corações, mudança interna, do lado de dentro. E quantos irmãos estão disfarçados do lado de fora, com a aparência de quem mudou, com a palavra de quem mudou, até mesmo com a atitude de quem mudou, mas o coração ainda está contaminado, ainda não houve a transformação interna dentro de si. Assim eram os fariseus, que Jesus olhou para eles e disse: vocês são bonitos por fora, mas por dentro são sepulcros caiados. Devemos ter, irmãos, mudança assim do lado de fora. Mas se essa mudança não aconteceu no coração, essa do lado de fora não adianta nada. Aí o versículo de número 10 ele diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É aqui que eu quero pegar aquela palavra lá
você guardar na sua mente, guardar. E ele se chegará a vós. Aí a gente pega o versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Queridos, muitos estão pegando esse versículo de uma forma equivocada para a sua vida. Muitos estão pegando esse versículo aqui de uma forma equivocada, porque quando falamos de exaltação, estamos esperando que Deus venha nos exaltar acima do nosso irmão, nos exaltar acima de quem nos humilhou, colocar a pessoa agora na plateia e botar você agora no palco. Quem ainda não teve, irmão, essa transformação interna no coração, espera esse tipo de exaltação. Mas deixa eu dizer uma coisa: esse tipo de exaltação não vem de Deus, irmãos. Deus não vai me exaltar, aleluia, para me ficar acima do meu irmão, para me pisar no meu irmão. Deus não vai derrubar alguém que ensina para colocar você no lugar. Se você se chegar a Deus, Ele se chegará a vós. Aí o versículo 10 mostra exatamente a recompensa, mostra a exaltação de Deus. Humilhai-vos perante Ele, o Senhor Deus, e Ele vos exaltará. Essa exaltação aqui, irmão, Ele nos elevará até a sua presença. Aquilo que nós almejamos de estar na presença do Senhor, aleluia, colocamos os nossos joelhos diante do Senhor. Me permita chegar mais perto da tua presença, me permita, aleluia, entrar no lugar santo dos santos, me permita te sentir melhor. Aí se humilha reconhecendo que é pecador, aí Ele olha para você e diz: vem, filho, pode entrar na minha presença, filha, ou pode sentir a minha glória, pode sentir a minha presença. Se enche dela esta exaltação de Deus, nós seremos exaltados, aleluia, até a presença do Senhor. Versículo 11: não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Olha o versículo 12: há só um legislador ou juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outros? Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 7, 1 e 2. Vamos ler juntos? Mateus 7, 1 e 2. Ele diz: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão ou vos hão de medir a vós. Aí volta para Tiago dizendo, terminando assim: quem é você para julgar? O outro. Esse julgamento ao qual a Bíblia condena é o julgamento que vem, irmãos, enganoso, pela mentira, por aquilo que não é verdade. É o julgar sem provas. Você está entendendo? É o julgar sem provas. Você não tem provas da culpa, do erro, mas mesmo assim julga e condena as pessoas ao inferno. Esse julgamento não agrada a Deus, irmãos. E é esse tipo de julgamento que será instrumento contra nós mesmos. Essa medida de julgamento que nós mesmos seremos julgados. Porque se nós não julgássemos,
diz a Bíblia, nós não seríamos julgados. E por julgar, vamos ser julgados. E os mesmos padrões que nós estamos julgando as pessoas são esses mesmos padrões que também nós seremos julgados. Eu não terei direito à defesa, eu não terei direito à justificativa, não terei, porque é o padrão que eu estou usando para julgar os outros, sem prova, sem argumento. E isso não agrada a Deus, irmãos. Cuidado com isso. Cuidado para você não falar aquilo que você não viu. Cuidado para você não afirmar aquilo que você não teve comprovação. Isso é julgamento que desagrada a Deus. O julgamento que agrada a Deus, queridos, o julgamento que agrada a Deus é o julgamento conforme a sua reta justiça. É o julgamento pela verdade, é o julgamento pela confirmação, pela comprovação. Porque se eu julgo pela reta justiça do Senhor, essa reta justiça do Senhor também me julgará.